Bom, e aqui conosco o secretário especial de Previdência e Emprego do Ministério da Economia, Bruno Bianco, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Obrigado. Tudo ótimo, eu que agradeço, Thiago. Um prazer aqui conversar com vocês. Bom, secretário, o senhor acompanhou atentamente a nossa informação da repórter Nicole Fusco e a situação ainda é muito difícil para as pessoas que precisam passar pelo atendimento médico. Eu pergunto, o senhor tem uma estimativa de quando a situação estará normalizada e na comparação com a semana passada, que São Paulo teve problema por causa daquela liminar impedindo o funcionamento, depois a liminar foi derrubada. Qual que é a situação de momento, secretário? Veja, Thiago, nós estamos terminando aqui as nossas inspeções, né? A situação está se normalizando, né? Isso é uma ótima notícia. Nós estamos aqui voltando a prestar esse serviço que é fundamental à população. É só isso que eu queria, é só isso que eu venho trabalhando aí dia e noite para que nós consigamos. Nosso objetivo final é atender esse pessoal. Nós temos aqui uma atividade essencial, que é a perícia médica federal. Eles estão retornando, eu tinha convicção de que isso aconteceria. Infelizmente, ocorreram alguns percalços, né, que estão fora da nossa governança, mas eu trabalhei, repito, para que isso fosse minorado, para que o prejuízo à população fosse o menor possível. Nós já estamos entrando em contato por telefone com todos aqueles segurados que tiveram a sua perícia não feita, né? Isso é fundamental para que o ônus não seja dele. Então, nós reagendaremos isso para ele. Caso ele não consiga, também temos o canal do 135, né? As inspeções estão sendo feitas por engenheiros do trabalho, por servidores públicos. A situação das agências já é absolutamente conhecida. Nós temos aqui um portal com vídeos, com laudos de engenheiros do trabalho. Temos aqui um processo absolutamente auditado e assinado por engenheiros do trabalho quanto à qualidade dos EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e coletiva, e, para além disso, continuaremos adiantando os benefícios para aquelas pessoas que, eventualmente, não tenham agências nas suas localidades oferecendo perícia. Então, na prática, todo mundo, a partir de agora, estará com a situação absolutamente protegida. Secretário Bruno Bianco, agora a pergunta é de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Salve, secretário. O senhor teve que entrar em campo, né? O presidente do INSS não conhecia a própria instituição e falou em abrir. Os usuários foram e bateram com a cara na porta. Isso é muito grave. Pessoas têm dificuldade, inclusive, de transporte, de encontrar pessoas para ficar com filhos e tal. Isso é muito grave. Minha pergunta, secretário, eu vejo aí uma relação de consumo, né? De consumidor e de oferta de serviço público. A minha pergunta é o porquê de não imediatamente conceder o benefício a quem pleiteia, já que a dificuldade em fazer a perícia é do INSS e não do trabalhador. Veja, Zé Maria, me permita aqui discordar com um ponto e concordar com o outro, que na prática foi o que nós fizemos. O presidente do INSS, em todo momento, se esmerou aí, conhece bastante a casa, é uma pessoa bastante experiente e fez compras de equipamentos de proteção individual e coletiva, que eu diria que são recordes no Brasil e talvez no mundo. O INSS tem projeções aí inimagináveis, é um órgão enorme. Em pouco tempo, nós nos preparamos, ele se preparou com todos os equipamentos, com todos os protocolos que foram, inclusive, feitos em consulta ao Ministério da Saúde e observando organismos internacionais, protocolos do mais alto nível. No entanto, no meio do caminho, tivemos um problema com o retorno da perícia médica, em que, pese toda a proteção que foi feita, houve aqui algumas discordâncias por parte de uma associação que representa alguns peritos médicos, repito que não são todos, e mesmo assim não quero responsabilizar a categoria, já que de pessoas absolutamente sérias, mas na prática houve uma reticência para o retorno, né? Então não foi o problema da INSS. Eu mesmo particularmente fui a várias agências e verifiquei vídeos e a mais alta transparência no sentido da retomada e da demonstração dos protocolos sendo atendidos, né? Então, na prática, são médicos, são servidores públicos e têm uma função pública, uma função para com a sociedade. O médico, por si só,
já tem uma missão de atender a sociedade, o servidor público também. Eu sou servidor público e minha missão institucional é atender ao público, servir ao público. Não tem por que eu estar aqui se eu não sirva àquele que paga o meu salário. E nós encontramos no meio do caminho uma pedra, e essa pedra teve que ser removida, infelizmente. Nós tivemos que entrar em campo, como você bem disse, e fiz com que, eu pessoalmente fiz com que o serviço fosse voltado em conjunto com o INSS, que trabalhou muito bem. Com relação à concessão automática, nós fizemos isso desde o primeiro dia da pandemia. Ninguém ficou para trás. Todas as pessoas que mostraram e que levaram ao INSS o seu atestado particular, teve seu benefício adiantado. Repito, né, e tem que deixar claro, você está correto. O adiantamento não foi de todo o valor do benefício, porque por conta do tempo, só adiantamos um salário mínimo. No entanto, estamos convalidando esse adiantamento, fazendo os cálculos e pagando para aqueles que tiveram adiantamento o valor que ele tem direito. Então, isso foi feito e continuará sendo feito. Secretário, agora a pergunta de Leandro Narlock. Oi, secretário, bom dia. Secretário, foi muito criticada aí essa postura dos peritos do INSS em voltar a trabalhar. Muita gente considerou que foi uma resistência excessiva, né? Como o senhor disse aí, uma certa... Eu não me lembro o termo, mas enfim... Reticência. Reticência, né? O que pode acontecer agora? O senhor já anunciou que eles podem ter o salário cortado se continuarem se recusando a trabalhar. É isso mesmo? Tem alguma outra sanção, alguma outra coisa que pode acontecer? Veja só, Leandro, uma excelente pergunta. Nós aqui fizemos de tudo o quanto possível para um retorno consensual. Infelizmente, a priori, isso não foi conseguido, apesar dos esforços. Eu estou há 3 meses tentando uma solução consensual, porque eu sei o quanto esse serviço é importante, esse serviço é essencial, está no decreto do presidente da República, e, eventualmente, quem não se dispôs a voltar tem todas as consequências da legislação funcional, inclusive consequências correcionais, né? Então, caso essa falta não seja justificada, esse dia é um dia de falta ao serviço, né? E tudo isso deverá ser apurado, não por mim, mas pela Corregedoria. Mas, obviamente, eu tenho uma missão institucional e farei essa missão de reportar isso à Corregedoria, né? Obviamente, se a pessoa não conseguir se justificar porque faltou, vai ter, sim, o ponto do dia cortado. Não tem outra opção, não tem dúvida. A população não pode pagar por isso. Então, na prática, a população, de fato, acho que foi o Tiago que disse isso, desculpa, acho que o Zé Maria, é uma relação de consumo, né? Não literalmente e judicialmente, né? Juridicamente não é uma relação de consumo, mas na prática, o detentor do serviço e quem paga o salário é a população. E a missão é muito simples, ele tem que ter o serviço prestado e, na minha gestão, ele terá o serviço prestado. Quem não prestar vai ter que arcar com as consequências. Ô, secretário, o que o senhor diria também para a população mais idosa que precisa das agências do INSS, pessoas que obviamente têm medo de sair de casa por causa do coronavírus? Tiago, nós nos esmeramos desde o início pensando em 2 públicos. Primeiramente, óbvio, no nosso servidor público, que é a pessoa que estará ali aguardando o segurado para ser atendido, mas fundamentalmente também pensei no segurado. O nosso público é um público vulnerável, pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas acometidas por alguma doença ou enfermidade, que em que pese necessitem do serviço para sua alimentação, para sua subsistência, tem um certo risco de estarem ali se deslocando à agência. E é por isso que, no primeiro momento, eu tomei a decisão de fechar as agências, para proteger esse público. Sem equipamentos de proteção individual e sem equipamentos de proteção coletiva, não haveria abertura das agências. Por quê? Porque eu tenho que proteger tanto os servidores públicos quanto os segurados. Tão logo o INSS conseguiu comprar os equipamentos de proteção coletiva e individual e eu, por meio do laudo de engenheiros do trabalho e de servidores públicos, consegui ter a certeza de que tanto o servidor quanto os segurados estariam em proteção, aí sim nós determinamos a reabertura. Secretário, só para a gente fechar, a última pergunta, José Maria Trindade. O senhor prevê uma normalização do sistema até quando? Eu já estou me referindo às aposentadorias, análise de aposentadoria e atendimento, evidentemente, das perícias. Até quando haverá normalização, presidente?
Perfeito, Sr. Maria, te agradeço também pela pergunta. Na verdade, nós trabalhamos o tempo todo, em que pese as portas estarem fechadas, o INSS se transformou, a Previdência se informatizou. Então, em momento algum, nós paramos de atender ao chamado da população e concedemos benefícios por todo esse momento e continuamos a trabalhar. Mas, obviamente, existe aí um rescaldo, essa pandemia nos pegou aí e pegou o mundo todo ali desprotegidos, vamos dizer assim, para usar um termo correto, e eu estou trabalhando diuturnamente para que isso seja normalizado. Óbvio, nem todos os peritos voltarão, muitos deles têm mais de 60 anos, outros são acometidos por comorbidades ou alguma doença, outros tantos têm filhos em idade escolar, e eu dependo da reabertura das escolas, mas eu estou aqui com a expectativa de que, num curto espaço de tempo, nós teremos a normalidade e continuaremos prestando esse serviço que é fundamental para o brasileiro e é minha missão institucional. Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. Mais uma vez, secretário, obrigado por estar aqui conosco. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado a você e a todos, Tiago. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês.